Há mais de 4 décadas, quando o primeiro Star Wars foi lançado, o mundo se viu chocado diante de tantos efeitos especiais para a época, e esses efeitos acabariam revolucionando o mundo do cinema para sempre. Star Wars havia aberto os olhos do mundo para os efeitos especiais, e a saga dos Skywalker impulsionaram os avanços tecnológicos, embora certas coisas ainda não sejam possíveis atualmente, como o hiperespaço ou blasters. Efeitos que eram impossíveis nos meados dos anos 90 se tornaram possíveis em forma de Guerra nas Estrelas. E para que não terminasse ali, George Lucas, criador da saga, desenvolveu a Industrial Light and Magic, sua própria empresa de efeitos especiais. A ILM inspirou criadores de diversas empresas mundialmente conhecidas hoje, como o Photoshop, um de seus fundadores admitiu isso. Assim como foi também responsável pela criação da Pixar de forma indireta. Agora, vamos falar sobre os efeitos especiais de Star Wars. Em 1975, um grupo de jovens engenheiros, incluindo George Lucas, passaram 2 anos em um simples galpão vazio se perguntando como iriam fazer isso. Foi então que decidiram misturar miniaturas, animações e software para criar os efeitos, assim como impressoras ópticas e animatronics. Mas a mais revolucionária foi a câmera Darkstar Flex, que controlava digitalmente movimentos sob diferentes ângulos, e assim foram feitas as batalhas espaciais, e toda essa mistura deu certo. Foi assim que George Lucas fundou a ILM, e na década de 80 houve a explosão dos avanços tecnológicos. A ILM também é responsável pelos efeitos especiais de inúmeros filmes, principalmente os famosos, como a saga Jurassic Park, Star Trek, Harry Potter e os filmes da Marvel. E é claro que os próprios filmes da saga não ficaram de fora. Já na década de 80, iniciaram os famosos relançamentos e remasterizações. Antes desse amontoado de computação gráfica de hoje em dia, os efeitos práticos dominaram as produções e se tornaram a solução de muitos problemas. As maquetes se tornaram imortalizadas pela história, sendo utilizadas até os dias atuais. Stop motion, animatronics e marionetes marcaram forte presença até a década de 90. Mas isso não fez da computação gráfica descartável. A combinação de ambas as produções resultaram no Star Wars, que mudou a história dos efeitos especiais. Como na Estrela da Morte, durante a cena do Trench Run, uma câmera foi montada na traseira de um caminhão. Um pedaço da maquete foi exposta no estacionamento, e dirigiram o caminhão à medida que as explosões aconteciam. Assim, gravaram as cenas de alta velocidade. Em muitas outras cenas, os cenários foram totalmente pintados à mão, de um ângulo, unidos obviamente com os efeitos visuais, tais como alguns hangares imperiais e rebeldes ou a paisagem de alguns planetas. Em O Retorno de Jedi, Mark Hamill filmou suas cenas contra o Rancor em tela azul e usaram chroma key para uni-lo à cena, enquanto o Rancor foi uma marionete com 5 bonequeiros para controlá-lo e filmaram como se fosse um animal real. A trilogia prequel é mais conhecida por seus exageros nos efeitos computadorizados, mas o que poucos sabem é que foram utilizados muitos efeitos práticos nas gravações. Maquetes foram feitas em larga escala e extremamente detalhadas, mas maquetes foram construídas somente para a ameaça fantasma do que para a trilogia original inteira, sem contar, é claro, os diversos cenários, tanto reais quanto em estúdios. A união entre os efeitos práticos e digitais novamente se fizeram presentes nessa trilogia. As maquetes, elas foram construídas para todos os planetas que deram as caras: Naboo, Tatooine, Coruscant, Camino, Geonosis e até o planeta vulcânico Mustafar. Muitos movimentos de naves também foram mistos, como suas raízes, feitos tanto em chroma key quanto digitalmente. Assim como as erupções vulcânicas e lava de Mustafar. A lava foi feita com líquido grosso e alaranjado que escorria pela maquete acima de um vidro. Abaixo ficavam lâmpadas acesas, dando a impressão de lava ardente. As erupções foram todas gravadas no Monte Etna, na Itália, o maior da Europa e um vulcão ativo. As imagens foram adicionadas ao cenário digitalmente. Um dos efeitos mais incríveis em as maquetes foi a cachoeira ao lado do Palácio Real em Tid, capital de Naboo. Foi completamente feita com sal. A trilogia sequel se opôs completamente à trilogia prequel em questão de efeitos práticos. Ainda antes da estreia do filme Despertar da Força, o diretor J.J. Abrams afirmou que a ideia era utilizar muitos efeitos práticos e CGI só quando necessário. Dito e cumprido,
apesar da quantidade de efeitos digitais, ainda foi pouco se comparado com a Ameaça Fantasma, contando com apenas 2 personagens completamente em CGI contra 60 do episódio 1. Inúmeras espécies, diferentes naves, cenários, droids e até os sabres de luz, todos feitos de forma prática. O simpático droidzinho BB-8 e o lendário R2-D2 atuaram de 2 formas dependendo da ocasião, por controle remoto ou por marionetes, deixando as cenas muito mais leves e naturais. As naves, muitas foram construídas de verdade para atuações em solo. Em pleno voo, todas foram feitas em CGI. As variadas espécies foram simples fantasias, animatronics, as 2 coisas combinadas ou marionete, resultando em incríveis efeitos dignos de serem reais. E é claro que não podia faltar os sabres de luz, que diferentes das trilogias anteriores, foram todos eletrônicos, capazes de emitir sons e luzes, fazendo jus ao nome. Devido às limitações tecnológicas da década de 70, George Lucas se viu obrigado a inovar e, por esse motivo, os efeitos práticos dominaram a produção da saga. Assim como a ordem de lançamento dos filmes. Segundo ele, essas mesmas limitações impediam que a saga fosse lançada começando pelo episódio 1, e que, futuramente, a tecnologia estaria avançada o suficiente para que pudesse realizar seus planos. Com o objetivo de inovar, cenas que pareciam impossíveis de serem realizadas de forma prática passaram para os limitados computadores e chroma key. Cenários pintados à mão eram considerados efeitos práticos, mas quando fundidos com tela azul nos computadores, passavam a ser digitais. A Millennium Falcon, por exemplo, fugindo entre os asteroides, foi gravada em tela azul com o braço manual realizando os movimentos da nave. O mesmo foi feito com as rochas, adicionadas e fundidos na pós-produção, formando assim uma relação perfeita no resultado final do filme. A trilogia prequel foi uma prova de que efeitos especiais demais dá problema, e essa foi a maior crítica dos filmes. Dentre eles, há efeitos tanto revolucionários quanto desnecessários e exagerados, começando pela famosa pera flutuante, feita digitalmente desnecessariamente, quando o simples efeito prático de marionete resolveria esse problema. Soldados clones, CGI incrível, mas desnecessário. Em grandes quantidades em tela era assim aceitável a computação gráfica. No entanto, os soldados foram digitalizados em todas as suas aparições entre os 2 filmes. Absolutamente nenhuma armadura foi construída para as filmagens com o ator Temuera Morrison, ou qualquer outra cena com os soldados, assim como a tão famosa perspectiva, que ficou fora nessa questão das gravações, onde simplesmente podiam juntar vários atores com armaduras e realizar a gravação em ângulos que os faça aparentar o mesmo tamanho. Contudo, os efeitos especiais não são de total malefício. Jar Jar Binks, mesmo sendo considerado o pior personagem da saga, acabou se tornando revolucionário, como o primeiro personagem digital feito para o papel principal de um longa. Em 3 décadas, a tecnologia avançou de uma forma inimaginável. Cada filme lançado, principalmente a partir dos anos 2000, encheram os olhos do público. Não foi diferente com Star Wars nos anos 2010, com o lançamento da trilogia sequel, que apesar das inúmeras críticas à história, ninguém podia negar nas maravilhas visuais apresentadas nos filmes. Já nos efeitos digitais de O Despertar da Força, foram capazes de dar aos fãs elementos não vistos até então, nem mesmo nas séries. A batalha espacial, o blaster congelado, um novo sabre de luz e a destruição de planetas estão entre eles. Antes, em 1999, as naves computadorizadas em tela deixaram os fãs irritados, mas com o tempo, graças aos inúmeros outros filmes da era digital, se viram mais tranquilos diante de batalhas mais suaves, com movimentos mais lógicos e ângulos diferentes. Os sabres de luz eletrônicos emitiam a luz natural que contracenava com os atores, diferente dos filmes anteriores, até na trilogia prequel. Apenas o mestre Yoda digital foi atingido com a luz de seu sabre. Star Wars também sempre marcou presença nas séries e animações. Já na década de 80, foram apresentadas 3 séries infantis em forma de desenhos animados, produzidos com os famosos desenhos feitos à mão frame a frame. No ano de 2003, Genndy Tartarovsky concebeu aos fãs o eterno Guerras Clônicas, rendendo vários prêmios, incluindo o de melhor programa de animação. Forças do Destino foi outra série de curtas animados focados nas mulheres da saga, em seus momentos entre as histórias dos filmes e das séries. Produzidos inteiramente pelos animadores da Lucasfilm, desenhado e animado pelas mesas digitalizadoras, sem a necessidade de redesenhar frame por frame. Assim foi como Uma Galáxia de Aventuras, que novamente recontou diversos momentos da saga por outro ponto de vista.
Já inspirado nos animes japoneses, Star Wars: A Resistência foi criado por Dave Filoni, mostrando uma nova evolução dos gráficos da saga. Como uma mistura de 2 e 3D, A Resistência não cativou muitos fãs da saga, mesmo sendo considerado uma boa série pelos críticos e rendendo indicações a alguns prêmios. No ano de 2008, os fãs foram surpreendidos com o filme e a série A Guerra dos Clones, completamente animado em 3D, criado pelo próprio George Lucas e por Dave Filoni, mostrando a parte da saga como nunca vista antes, que foi capaz de abrir possibilidades para novas histórias. A Guerra dos Clones mostrou novos combates espaciais e com sabres de luz, tudo graças ao famoso animador em terceira dimensão Cinema 4D. Além de mostrar toda a evolução dos gráficos ao longo das temporadas, e como se não bastasse, os cliques do mouse não eram a única forma de criar essas animações. Em sua última temporada, foi utilizado o sistema de captura de movimentos no duelo entre Ahsoka Tano e Darth Maul. Continuando o legado da série, os Bad Batch já começou apresentando um gráfico incrível e surpreendendo a cada episódio. Star Wars Rebels, criado com os mesmos programas, apresentou um gráfico inferior considerado mais infantil e principalmente efeitos considerados, entre aspas, toscos, que no caso são homenagens ao episódio 4, o primeiro filme lançado da saga. Rogue One, uma história Star Wars, foi o primeiro filme derivado da franquia, e o diretor Gareth Edwards afirmou que os cuidados com os efeitos foram o máximo possível, já que o final da história se funde ao primeiro filme da saga lançado. Segundo ele, computadores e estruturas foram todas criadas a partir de desenhos antigos e de forma prática, enquanto os efeitos digitais foram utilizados só quando necessário. 2 anos depois, foi a vez do contrabandista Han Solo. Seu filme mais uma vez deu um upgrade nos efeitos especiais, sendo o primeiro filme a ter telas gigantes em frente ao cockpit construído de uma nave. Consequentemente, utilizaram as luzes naturais do cenário para poupar tempo na pós-produção. O Mandaloriano, primeira série live action da saga. Sucesso absoluto e mais uma vez, apresentando a tecnologia revolucionária tanto nos streams quanto para o cinema. The Volume, um estúdio redondo com telas gigantes capazes de replicar qualquer cenário, ao mesmo tempo que prático, digital. Ele fez com que os atores não precisassem atuar com tela verde, e nem imaginar inimigos ou situações. O próprio cenário é capaz de interagir com eles, fazendo da experiência de atuar muito mais leve e confortável. Isso não se aplica somente em terra firme, mas no próprio espaço. Como são telas que replicam cenários em 3D, obviamente ele é capaz de replicar as estrelas, planetas, estações espaciais, outras naves e os efeitos do hiperespaço. A técnica é tão realista que é possível enxergar os elementos do cenário refletindo no Beskar da armadura de Din Djarin. E novamente, os efeitos práticos não foram descartados. Para o pequeno Grogu, foram feitas 2 versões, a digital e o belíssimo animatrônico. Unindo os dois na pós-produção, o resultado foi o mais real possível. Já foi confirmado que algumas outras séries da saga que ainda estão em produção farão uso dessa tecnologia, como as séries Obi-Wan Kenobi e o livro de Boba Fett. Quase todo o conteúdo da saga consegue ser de alguma forma revolucionária, com destaque para os primeiros filmes. Na trilogia original, George Lucas utilizou o que tinha, fez praticamente reciclagem para criar o seu universo à sua maneira, e nas prequels, ele fez o que precisava fazer digitalmente, com o complemento dos efeitos práticos. Com o tempo e avanços tecnológicos, foi percebido que apesar das críticas sobre tudo e qualquer tipo de efeitos, um não pode existir sem o outro, e quando utilizados juntos, seu resultado se torna perfeito. Essas revoluções abriram as portas para outros filmes e criou novas possibilidades para outros produtores serem mais imaginativos na hora de criar cada um o seu próprio universo.